Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou mostrar a você agora, certo? Escute bem. Eu entrei em contato com esse ateu, ex-cético, para ver se ele poderia dar esse testemunho aqui no YouTube. E o Joel é uma pessoa muito reservada, um cara muito inteligente, gostava muito de história, geografia, um cara muito testado, muito conhecedor. E no ensino médio era um dos melhores alunos nessa questão de filosofia, de história, mas ele não cria em Deus. E eu fiz de tudo para que ele acreditasse em Deus, com provas palpáveis, mas mesmo assim ele tinha aquele stop, né? Aquela pausa, né? Aí foi preciso algo sobrenatural acontecer para que eu mesmo viesse despertar a crença em Deus. E crer cada vez mais em Deus, ele faz isso. Vamos ouvir. Joel, essas semanas aí atrás, eu tô postando uns vídeos de experiências espirituais, sabe? Assim, coisas sobrenaturais no campo pneumatológico, ou seja, no campo espiritual, que, como eu sou pentecostal, sou assembleano, a gente acredita no dom de revelação, no dom divino que Deus deu no tempo passado, lá em Atos capítulo 2. Teve umas pessoas no meu canal que ficaram assim impressionado com esses dons que existem, mas muita gente não sabe. Primeiro, muita gente já é cético. Outros ateus, outros cristãos conservadores tradicionais que desconhecem esse lado pneumatológico, né? Pneumatológico, quando eu digo, quer dizer do Espírito Santo. Aí eu me lembrei daquelas experiências nossas do ensino médio, não sei se tu se lembra. Nós tivemos pelo menos umas 2 ou 3 experiências bem, bem profundas, né? Praticamente. Aí eu disse, ó, aí teve um ateu que disse, não, eu não acredito nisso não, não existe, não há possibilidade alguma de um ser humano saber prever nada. Isso é só chantagem, isso é tudo mentira, não sei o que e tal. Porque uma das provas principais da divindade, da manifestação divina, né, transcendência, imanência de Deus, transcendência sobretudo, é dar dons espirituais aos homens. Homens e mulheres, né? Digo homens no sentido geral, quem busca. É aquela teoria que quem busca, encontra. Quem não busca, nunca vai achar. Quem busca prova vai encontrar provas para alimentar ou o seu ateísmo ou a sua crença. Se você acha que você vai encontrar sempre 100% provas de um lado, você está equivocado. Porque da mesma forma que eu sei que Deus curou a minha filha, eu sei, a sociedade, minha família sabe, a médica e o médico e os outros sabem. É tão provado que quiseram fazer novos testes para ver se realmente ela falava. Que para mim isso é uma extrema burrice. Depois eu vou botar aqui no canal o que eu passei com minha esposa quando eu fui para um médico, em que a médica disse, eu posso até compartilhar um pouquinho aqui. A impressão de vocês, como se ela escutasse, como se ela falasse, é a impressão de vocês. Rapaz, isso me deixou estressado. Eu disse, ela tá falando sim, menina, tá escutando sim. Pode ser impressão de vocês, eu vou pedir um novo teste aqui, um beta para vocês fazerem. Eu disse, não, ela, só isso aqui não baixa não. Fala aí, Júlia. Aí ela disse, pode ser impressão. Aí Julinha fez, tchau. Aí ela disse, eita, até parece que ela tá falando. Ela falou uma coisinha pra mim, que foi, não sei o que, labial. Leitura labial. Eu disse, como? Pra fazer leitura labial, ela tem que saber ouvir, ela tem que escutar para entender o som.
Então assim, enfim, eu não quero nem tocar muito nesse assunto porque isso dá um desgaste em mim gigante. À vontade. Eu falei pra minha esposa de querer voltar lá pra essa médica e dizer, olha, como diz aquele ditado, esfregar na cara, aqui ó. Fala, Júlia. Fala inglês aí. Fala inglês com ela e ela atender. Então assim, para o ateu cético que tem a mente fechada, ele vai tentar justificar com uma questão científica. A ciência não pode explicar tudo não, meu querido, minha querida. A ciência não pode explicar tudo. Você quer ignorar isso? Você quer ignorar isso? Assim como tem provas espirituais que mostram, evidenciam o poder de Deus, o milagre de Deus na minha vida, existem os leigos, os ignorantes, os céticos que vão dizer, não, isso aí foi... é, vamos tentar uma explicação. Qual explicação? Qual? Vão arrumar. Assim como tentam arrumar de um lado, eu já tenho as minhas provas. Que são provas cabais. Definitivas. Só. Como é que a ciência explica eu ter. Eu não, né? Deus me permitido falar um sonho detalhe por detalhe, tintim de alguém. O que é que a ciência explica sobre isso? Nada. Nada, nada, nada. Mas se você quer continuar limitando o seu ceticismo, vá em frente que você vai encontrar provas com força. Você vai encontrar e vai alimentar e você vai ficar com a barriga cheia. Mas essa barriga cheia vai secar ligeiro quando você estiver diante de outras provas. Aí você tem que ter duas opções. Ignorar, fingir que isso não existe. Ou enfrentar isso e olhar os dois lados. Não ficar bitolado em uma única visão. Sabe por quê? Porque tem muito ateu. 90% dos ateus. Eles têm miopia interpretativa. Sim, eles só querem olhar de um lado. Enxergar de uma forma. Não das duas. Não olhar os dois. Nem usar a Bíblia para analisar os dois fatos. Examinar e tudo retendo o que é bom, o bem. O ateu que tem a mente aberta, ele analisa os dois pontos e depois ele chega a uma conclusão. É inegável o que está acontecendo na vida desse camarada aí. Rapaz, ele teve um contato gigante. Então isso é a prova de que Deus existe. Então se Deus existe, então sua palavra existe. E sua palavra é verdadeira. Então por que a gente encontra às vezes algumas contradições? Porque minha mente talvez seja não tão avançada. Então como eu quero entender essas contradições. Eu quero entender essas supostas contradições. Eu quero entender essas supostas coisas que eu não entendo e que os ateus tentam insistir que está errada. Se você realmente quer, vai ter provas. Entre em contato comigo. E com tantos outros apologistas que tem aí. E você vai encontrar. Agora, se você quiser sair do ateísmo. Se você não quiser, então não adianta prova alguma. Não adianta prova alguma. Escute. Eu me lembro no ensino médio que a gente passou uns 3 a 4 anos mais ou menos. Amizade, né? Amigos. E tu passasse um tempo teu no ensino médio como ateu, olha. E tu queria provas e eu orei tanto, eu pedi tanto no ensino médio para de alguma forma te mostrar um lado sobrenatural que existe e que Deus é real. Se o próprio Deus é espírito, então a gente não vai conseguir buscar ele materialmente, tocando, de forma tangível, mas no sentido mais intangível, mais transcendental, que vai além do que achamos e pensamos. Então teve um período na minha ensino médio, eu não sei se eu falei para tu, que eu orei muito, quase todos os dias eu orava por tu, para que Deus viesse de alguma forma fazer você Eu não enxergar. falei pra ele que eu estava orando, porque senão ele ia ficar numa maior expectativa. E talvez isso, não sei se isso ia prejudicar o processo, porque se eu estou falando para um ateu, olha, eu vou orar para Deus se manifestar de forma sobrenatural na tua vida. Aí eles iam, quero mesmo ver. Aí o nível de incredulidade dele poderia aumentar ou baixar, não sei. Então foi muito bom eu não ter falado nada,
porque senão talvez ele pudesse atrapalhar nesse processo de Deus me usar para falar alguma coisa para ele, porque Deus tem uma missão na vida dele. Acredito que tenha sim. Ele abriu o coração e Deus falou. Então são coisas que não ainda tem uma ciência para explicar isso. Uma ciência espiritual, né? Alguém que estude isso afinco. Não se tem no campo cristão, né? Cristão, não estou dizendo de ateu nem cientista, não. Cristãos na área do Espírito Santo, na área da pneumatologia, para explicar isso. Eu tenho o meu entendimento, por isso que eu falei para vocês, que eu creio que seja por isso, para não atrapalhar o processo que Deus ia fazer e se manifestar na minha vida para Ele, a partir de sonhos, que só quem sabe os sonhos é você que sonha, não eu. É impossível humanamente alguém sonhar a mesma coisa que o outro sonha. E eu creio que seja assim. Então por isso que eu não falei para ele. E também eu tenho um certo medo, né? Tanto medo de atrapalhar nesse processo, como um medo talvez de Deus não se manifestar, como se eu estivesse usando Deus para provar. Não sei, são muitas indagações minhas que eu estou fazendo agora. Mas o importante é eu trazer aqui para vocês algo que você não encontra em nenhum lugar da internet. O lado espiritual. Tanto faz, muitas vezes a gente olha o lado, a gente tem um contato em ver uma coisa espiritual do mal, e isso faz com que a gente acredite no bem. Isso é um fato. Teve gente que viu coisas assombrosas do lado negativo, diabólico, e disse, rapaz, se existe o lado negativo, tem que ter o lado positivo. Isso é uma regra, isso é um padrão. Ou seja, crer em Deus a partir do negativo. Existe isso também. E são provas inexoráveis, né? O que acontece? Provas inexoráveis. Provas inexoráveis. Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre os medos dos ateus. Eu vou dizer o primeiro. Eu vou dizer dois. Ateu tem tanto medo de Deus que ele procura provas para negar a existência de Deus. Isso é um fato. Ele se perturba tanto que ele quer desacreditar e levar outros a desacreditarem também e se alimentarem das suas crenças. Porque se ele não tivesse medo de Deus em si, para que se preocupar com uma coisa que não existe? Não é delirante? Para que tentar neuroticamente provar que Deus não existe? Eu provo. Ai meu Deus do céu, eu provo. Teofobia. Os novos ateus aqui no YouTube são poucos, contados nos dedos, de 5 a 10. São teofóbicos. Têm medo de que Deus exista. Eles estão se alimentando tanto desse ceticismo, que se mergulham tanto, que são neuróticos, começam a comprar livros cristãos que falam sobre coisas que sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre tudo, e começam a se utilizar disso para provar, entre aspas, que Deus não existe. Para que essa preocupação? Se não for uma questão financeira, que eu creio que seja, para se amostrarem, né? Para são revoltados com alguma coisa do passado, né? E que isso gera na mente das pessoas uma revolta, uma frustração, uma ferida, que elas começam a querer se vingar. E uma forma dessa é justamente criar membros, né? O neoateísmo hoje aqui no YouTube, ele é um ateísmo religioso. Eu já falei isso aqui outra hora. Esse aqui é o seu ambiente, sua igreja espiritual, sua prédica, sua homilética, suas pregações, suas verdades. Deixe seu like, compartilhe, tragam seguidores, discípulos. Deixa eu fazer o apelo final. Quer aceitar Jesus? Ou melhor, quer se inscrever no canal? É a mesma coisa. São ateus espirituais, espirituosos, religiosos. É uma piada. Eles têm medo de Deus. O segundo medo é com o demônio. Eles têm mais medo do demônio. Por quê? Porque eles não... Eu não vejo nenhum ateu querer pegar seu ceticismo e evangelizar satanistas. Eu nunca vi nenhum ateu, nenhum cético, nenhum psicólogo neurótico
cético, materialista, agnóstico, querer ir descomprovar o diabo diante daqueles que são satanistas. Porque no dia que eles forem, eles vão começar a crer mais no diabo do que em Deus. E se eles tiverem a mente aberta, eles vão crer em Deus só por causa do diabo. Tem um camarada, se eu tivesse contato dele... Eita, meu Deus do céu, tá me lembrando das coisas agora. O cara foi pro Recife. E ele era ateu. E ele lembrou na faculdade... Eita, meu Deus do céu, vou ter que me lembrar o nome desse camarada, procurar ele. Vou procurar esse camarada para trazer pro canal de alguma forma. Ele foi para uma igreja, não sei se eu posso dizer que é igreja, satânica. Isso foi no Recife. Antes da faculdade, eu falava sobre Deus, sobre o diabo, sobre tudo. E ele dizia que não acreditava, não sei o que. Eu lancei uma coisa para ele. Eu disse: um dia você vai crer em Deus, não por causa de Deus. Ele disse: como assim? Por causa do diabo, de demônios. Não, é louco, duvido. E o tempo foi passando. Depois de 2014, eu comecei em 2009, a faculdade. 2014 para 2015, eu encontro esse camarada pelo Facebook. Eu disse: e aí? Então eu disse: olha, eu tô seguindo uma igreja aqui perto de casa. Eu disse: igreja? Sim. Eu disse: que igreja? Igreja evangélica. Eu disse: oxente, mas tu não era ateu? Sim, eu era ateu. Eu era ateu. Assim, tu era ateu e o que aconteceu? Eu disse: por causa de tu. Eu disse: por causa de mim, sim. Tu lançasse um negócio contra mim. Eu sou feiticeiro agora. Tu dissesse pra mim um dia que eu ia crer em Deus, não por causa de Deus, mas por causa do diabo. E eu não entrei num grupo aqui de satanistas. Rosa Cruz, sei lá como é que eles falam. E tinha não sei o que, tinha um que era mais avançado, mais perigoso. E eu fui ver, entrei, me infiltrei pra desmascarar os camaradas. Mas o que eu vi dentro dessas coisas, dos rituais que eles fazem, e o que eu presenciei com meus olhos, foi só o suficiente para eu crer que se existe o negativo, tem que ter o positivo. Tem que ter. Essa dicotomia tem que ter. Positivo e negativo. Verdade e mentira. E eu presenciei coisa fora do comum. Esse camarada começou a crer em Deus. Eu fico muito feliz por isso. Eita, meu pai, eu me perdi até na linha dos argumentos aqui. Me esqueci aqui. Vou dar continuidade aqui para vocês saberem. Resumindo aqui para o áudio não ficar muito grande e tu não ficar agoniado. Eu orei muito, rapaz, eu orei tanto por você, para que Deus viesse me fazer alguma coisa, que eu participasse dessa parte, e você viesse começar a crer em Deus. E eu não sei se você se lembra do sonho que eu tive seu. Eu tive um sonho revelativo e contei para você. Aí, eu no ensino médio, né? Eu orei e tal, tu tava lá, calça jeans, e eu contei detalhadamente que eu tive um sonho contigo. Mas eu não imaginava que esse sonho, na verdade, foi você que sonhou. Não sei se tu se lembra. Acho que tu vai lembrar mais ou menos. Aí depois eu quero Faz mais de 17 anos isso, viu, pessoal? Foi em 2005, isso. Então, faz muito tempo. que me conte mais ou menos como foi. Aí eu contei pra tu ficasse todo desconfiado no ensino médio e ficou calado na tua. Mas eu comecei a continuar orando. Eu passei uns 3 anos mais ou menos, no mínimo, orando por você. Para Deus, de alguma forma, ter misericórdia da sua vida e, e te apresentar uma visão espiritual. Esse foi o ateu que eu mais quis resgatar. Porque outros ateus que eu conversei foram muito intolerantes, sarcásticos, não tinham a mente aberta, não queriam enxergar as verdades. E eu disse: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer como Jesus falou. Não adianta lançar pétalas aos porcos. Tem pessoas que infelizmente vão alimentar esse ateísmo. O inimigo vai usar muitos deles. E eles não querem enxergar, então não tem como eu resgatar.
Não adianta você fazer alguém crer em Deus se ela não quer. Não adianta colocar uma coisa na cabeça de alguém que alguém alimenta outras coisas. Então eu cheguei a uma conclusão hoje que eu fico muito triste quando eu vejo muita gente, algumas pessoas, é claro, dizendo que são ateus, e eu tento de alguma forma mostrar que Deus existe por meio das experiências espirituais. Tem outras formas de mostrar que Deus existe que eu procuro coisas mais realistas, mais sobrenaturais. Tem pessoas que ficam... Quer dizer que tudo que eu já fiz eu consegui? Não, teve ateus que passaram coisas assim, experiências que não quiseram, negaram essas experiências. Eu estou contando alguns que tiveram a mente aberta e começaram a crer em Deus. Eu me lembro de um colega meu, de um curso do profissionário. Ele era psicólogo, é psicólogo. E aconteceu umas coisas com ele que ele ficou com uma pulga atrás da orelha. Cético e ateu. Não sei se ele crê em Deus, mas ele ignorou. Eu fiquei muito triste. Uma coisa muito... Eu não posso contar aqui, claro. Mas eu acho que se ele estiver vendo esse vídeo, se alguém mandar esse vídeo pra ele, ele vai saber o que eu tô falando. E se ele for consciente, ele vai falar comigo e vai dizer, eu me lembro. Quem sabe um dia esse vídeo não chega até você e você conta o seu testemunho aqui de uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. Você é psicólogo. Não tem como te enganar ou querer te ilubriar, né? Iludibriar. Não tem como. Você é a prova cabal. Você é mestre em psicologia. E você viu isso. Você presenciou. Eu queria muito que um dia você tivesse a consciência e se rendesse. Dissesse realmente... Eu estou ignorando na vida toda, durante décadas, mas o que eu presenciei ali não tem como a ciência explicar, como a psicologia explicar, mas a única pessoa que pode explicar isso, ou melhor, a única coisa que pode explicar isso é a palavra de Deus. É aqui que eu posso explicar. Mas tudo bem. Eu não perco tempo com ateus que não querem conhecer a palavra. Eu não perco tempo com ateus que são doentes, neuróticos, teofóbicos. Eu não perco tempo com essas pessoas. Eu invisto tempo nas pessoas que estão com as mentes abertas e querem conhecer um pouco do lado espiritual. Esse sim, eu me dou por eles. Eu tenho um propósito de Deus, que Deus me chamou. Deus tem honrado muito a minha pessoa. E quando eu fui batizado no Espírito Santo, Ele disse, você vai defender minha palavra? E depois de alguns minutos, eu disse que sim. E aqui estou eu. Divina, para conhecer mesmo, para participar desse ato divino, que é um milagre, né? É um privilégio, o termo mais é o privilégio, porque alguém de alguma forma conseguir ter um contato mais próximo de Deus e Deus se manifestar, isso é algo fabuloso, né? Algo privilegiativo. Aí eu tive o sonho, falei para tu ficasse desconfiado e não tocasse mais no assunto. Teve um momento que eu disse, olha, Joel, quando a gente for buscar o positivo, a gente se prepara para o negativo, que vai ficar com muita raiva. Eu comecei a falar sobre músicas de rock and roll, que era diabólica, que tinha pacto demoníaco, e que quando a gente começasse a ter um contato mais com o positivo, o inimigo ia ficar com muita raiva, e de alguma forma ia fazer com que a gente se assombrasse ou ficasse com raiva, medo. Aí, eu não sei se tu se lembra, que tu estava no teu quarto e tu visse uma caveira e paralisou teu corpo. Não sei se você se lembra, mas eu tinha já orientado você anteriormente que isso possivelmente poderia acontecer. O inimigo ia ficar com muita raiva, ia fazer de tudo para você não crer em Deus e etc e tal. Aí tu tivesse esse contato. O outro contato também diabólico foi quando aquela mulher começou a ler as fotos, né? Olhava para as As fotos e dizia de cartas. todo mundo. E aquilo para mim é fantástico, é muito profundo. Para quem não crê em Deus, aquilo ali é uma tapa na cara de muita gente cética. Teve vários contatos que eu tive com o Joel durante anos. E coisas fora do comum começaram a acontecer na vida dele, né? Só foram 3 momentos. Que um foi o sonho que eu tive, o sonho dele.
O segundo foi uma coisa que ele, quando se acordou de manhãzinha, ou foi pela madrugada, ele viu no quarto dele que o bloqueou, né? E de certa forma ele acredita que seja algo. Possivelmente, se alguns ateus aqui quiserem, depois eu vou postar o resto dos diálogos dele aqui, falando sobre essa posição dele. Mas o foco aqui é mostrar sobre o sonho e não sobre o ato demoníaco, né? Que quis pegar ele, neutralizar ele. E nem tão pouco sobre a questão da mulher que conseguia saber tudo das outras pessoas, mas quando ela foi falar sobre a minha vida, ela não conseguiu. Houve um bloqueio. Como a própria palavra diz, né? O inimigo fica ao derredor, porque ao redor está o Espírito Santo nos protegendo. Eu creio nisso. Ela não conseguiu. E ele ficou surpreso com isso e achou estranho. E aí simplesmente a mulher contou de todo mundo, menos a minha. E tu ficasse impressionado com aquilo ali e viesse falar pra mim, eu achei muito lindo. Foi um momento de que minha fé já era gigante, aumentou mais ainda, entendeu? Então são assim, são coisas que não acontecem com todo mundo, Joel. Nós podemos dizer que somos pessoas especiais. A minha vida toda eu lia a palavra manhã, tarde e noite. Orava, jejuava. Jamais duvidei da palavra. Dúvidas sim. Ter dúvidas sim. De contexto, de texto, depois que você entende, você vai compreendendo. Ter dúvidas é natural. O errado é duvidar, que é diferente. Essas experiências que eu tive aqui diante do que eu estou apresentando aqui no canal do YouTube, que eu nunca imaginei estar aqui compartilhando essas experiências. Nunca, nunca, nunca. Mas Deus tem um propósito diferente para cada pessoa diferente. Quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente vai receber algo da parte dele. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Aí depois tu contasse pra mim, depois que eu sonhei, na verdade, o que tu tinha sonhado, e tu ficasse perplexo, não quisesse dar o braço a torcer, e viesse revelar isso depois. E o outro foi da mulher, que tu ficasse preocupado, achando que eu ia ficar chateado, mas não, eu fiquei muito feliz em saber a proteção divina, como é que é linda. E realmente quem se aproxima de Deus vai ter proteção, vai ter visão, vai ter revelação, e seria legal. Aí eu fiquei pensando, será, assim, um dia, pode ser esse ano, quando tu tiver um tempinho, pensar direitinho, eu seria legal, se você permitisse, se quisesse, né? Eu fazer uma entrevista contigo, para esse mundo aí saber o que Deus fez na sua vida, mudou sua visão, e tem que ter um contato com gente que se aproxima de Deus, né? E Deus, nesse caso, me escolheu para, de alguma forma, pelo amor que Ele tem por mim, por você, fazer você enxergar essas verdades que nem todo mundo vai ter e ver um dia. Se você pensa direitinho, depois a gente conversa direitinho. Fica com Deus. Bom, Aí agora ele vai falar. Agora ele vai. Esse é um zap, né? Um contato com o zap que eu tive com ele. Ele mandou o áudio e ele escutou o áudio. Depois a gente conversa direitinho. Fica com Deus. bom dia, Marcos. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom. Olha, Marcos, lembro sim. Lembro de muita coisa. Eu lembro do sonho que a gente teve igual, né? Eu tive, depois você contou ele um dia pra mim, sem que eu não tinha te contado, né? E a princípio eu não falei do sonho, que eu tinha tido o mesmo sonho, porque eu imaginei que você não ia acreditar, né? Por muito tempo foi que eu resolvi falar, né? Meio desconfiado, mas falei. Isso era orgulho, viu, seu Joel? Era pra você ter dito antes, no dia que eu tivesse dito, uma semana. Porque aí você ia dizer, olha, realmente, teu Deus é um Deus poderoso mesmo, viu? Mas deixou pra falar depois, mas tudo bem. O importante é que você falou e isso aumentou, acentuou mais a minha fé. Eu sou grato. Isso, isso é importante porque às vezes tem ateu que recebe uma visão, uma revelação de alguém e a sua incredulidade bloqueia tanto que a outra pessoa aconteceu. Não, aconteceu não, mentira sua. E aconteceu e a pessoa fica lá. Essa pessoa vai pagar caro. E graças a Deus que você falou pra mim depois. Quanto ao fato desse sonho, a princípio eu não. Pois eu lembro do sonho que a gente teve igual,
né? Eu tive, depois você contou ele um dia pra mim, sem que eu não tinha te contado, né? Exato. E a princípio eu não falei do sonho, que eu tinha tido o mesmo sonho, porque eu imaginei que você não ia acreditar, né? Por muito tempo foi que eu resolvi falar, né? Meio desconfiado, mas falei. Foi, eu me lembro. Quanto ao fato desses céticos, desses ateus, Marquinhos, eu não sei, né? Cada um Escute agora o conselho que Joel, ex-ateu, ex-cético, tem a dar para vocês que não acreditam no sobrenatural. quanto ao fato desses céticos, desses ateus, Marquinhos, eu não sei, né? Cada um tem um ponto de vista. Para vocês, assim que são evangélicos, vocês têm como um dever de tentar trazer as pessoas para esse lado, né? Ou seja, trazer para o bem, né? Trazer para a luz, tá certo, eu entendo. Só que assim, é complicado, Marcos. Muito. Como você sabe, não depende só de você, depende da pessoa também. Uma coisa muito sábia que Joel está dizendo aí realmente é que é muito difícil. A missão do cristão é levar Cristo até as pessoas. Mas será que as pessoas querem? Será que as pessoas desejam? Será que as pessoas estão com a mente aberta? E é um terreno muito complicado. Nos dias de hoje, ele não é evangélico. Para você que possa imaginar, ele é evangélico, é da mesma igreja. Não, não, ele não é evangélico. Ele mora no sítio, distante. Dificilmente a gente se vê, quase raramente. E já passou anos e anos que eu não tinha o visto. E de vez em quando eu me encontro com ele. E, e como eu tô com essa série do canal aqui, eu me lembrei desse fato. Um dos fatos que aconteceu na nossa vida. E eu queria que ele viesse aqui no estúdio da gente para gravar. Mas ele é reservado, eu entendo, eu agradeço até ele ter disponibilizado. Depois, né, que eu falei com ele no áudio, eu posso usar o áudio seu para botar no canal? Eles pode, beleza, não tem problema não. Aí eu perguntando, né, no final ele autorizou. Então eu tô aqui com a autorização dele, não tem nada aqui ilegal, certo? Então, veja aí o que é que ele tem a dizer. Você tem que crer, você tem que aceitar. Não adianta eu ir até você e você não quiser. Então, é como eu estivesse fazendo os 100%. Eu faço 50%, eu faço 20%, você faz os outros 70%, ou melhor, eu faço 50%, você faz o resto dos outros 50%, certo? E Deus amplifica esse 100%. Eu faço uma porcentagem, você faz a segunda porcentagem e Deus faz o resto da porcentagem na sua vida. É complicado, Marcos. Como você sabe, não depende só de você, depende da pessoa também, né? Depende da pessoa. Ela tem que se deixar ser sensível, ela tem que ter aquela sensibilidade para ver a presença de Deus assim nas coisas mais simples, né? Porque tá em nossa volta, só precisa a gente abrir os olhos, né? Às vezes não precisa nem chegar ao extremo de ter uma visão, ou de ter uma premonição, uma coisa do tipo, sabe? Acho que nem precisa tanto, acho que precisa de menos, basta sensibilidade, sabe? E procurar, né? Procurar enxergar. Buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá me entendendo? Olha, Marcos, quanto à história da entrevista, aí eu não, vou ser bem sincero, eu não me agrado não isso. Porque, cara, tu sabe, né, que eu sou muito reservado, né? Esse áudio aí mesmo, um áudio assim eu não ligo, né? Mas você aparecer a minha imagem é complicado, né? Não me agrada não. Até no status ele coloca outras imagens, não gosta. Eu entendo, Joel. Eu entendo você e eu respeito perfeitamente. Por isso que eu não forcei você, você é um grande amigo meu. E seria uma insensibilidade da minha parte. Mas só o áudio aqui basta para os ateus
de mente aberta vão entender a mensagem, porque essa mensagem vai ser entregue a eles, pode ter certeza. Esse vídeo aqui vai ser entregue às pessoas especiais, eu tenho certeza disso. Eu nem me preocupo com isso. Mas também vai chegar a pessoas que ignoram a existência de Deus, que se alimentam de ateus doentios, né? Ateus que têm uma mentalidade reversa, ateus que são contra a teologia bíblica, contra Deus, contra Jesus, são reverso, né? O inverso a tudo, né? É uma cristologia reversa, é uma teologia reversa, é uma teologia reversa, cristologia reversa, pneumatologia reversa, uma bibliologia reversa, tudo reverso. Experiências reversas. Então essas pessoas, eu dou um conselho: não veja esse vídeo. Continue alimentando seu ateísmo. Continue no seu delírio, tá bom? Esse vídeo aqui é para quem quer mudar, quem quer ser transformado, quem quer encontrar o outro lado. Porque esses ateus doentios não vão evangelizar satanistas, não vão. Duvido, eu desafio. Vão desafiar os satanistas que invocam o demônio? É o segundo meio dos ateus. Quero ver. O outro ateu que se converteu, ele viu na prática. Não é teoria, não. Então, quem quer e que tem a mente aberta vai ser mudado e transformado pelo poder da palavra e por esse testemunho aqui. Eu sou bem eu gosto de preservar minha imagem, tu sabe, né? Sim. Marcos, é complicado. Eu não sei, viu? O pessoal, né, tem que querer, né? Isso é bem complicado. Certo que é um bicho, né? É complicado. Muito. Marcos, eu fico feliz que você entendeu o que eu quis dizer com a parte da simplicidade, né? Eu acho que não, né, assim, é simples, é uma coisa simples, né? Só abrir os olhos, né? Quem quer abrir os olhos, né? Não precisa ir tão longe, não precisa, sabe? É uma coisa simples. Né? Eu fico feliz que você tenha entendido o que eu quis dizer, né? Que você me entendeu. Eu sinto que você me entendeu mesmo. Obrigado, meu querido Joel. Você me fez lembrar muita coisa. Obrigado mesmo. Então, foi ótimo você falar isso, porque nem todo mundo, e eu respeito perfeitamente. Mas foi bom. O áudio é suficiente, entendeu? Que é o seu testemunho. Se você lembrar de mais alguns outros detalhes, pode mandar aqui que eu edito. Depois, quando editar, eu falo para você. Eu mando para você o link, tá bom? Mas só o fato de você lembrar isso aí da questão do sonho, que foi um ato divino, não um ato humano, e outros detalhes que a gente teve, isso é suficiente, entendeu? Muita gente precisa dessa sensibilidade. Eu achei interessante uma coisa que você falou, que é notório e é nítido. A gente não precisa de muita coisa para crer em Deus. O mínimo, o suficiente, o básico já é suficiente. O mínimo. A simplicidade das coisas, da água, da natureza, de uma planta, isso já são provas indubitáveis, né? Para quem quer crer, nenhuma explicação é necessária. Para quem não crer, nenhuma explicação é suficiente. Para quem crer, nenhuma explicação é necessária. Isso é um fato. Inquestionáveis em relação ao divino. Agora, quem busca, encontra. Quem não busca, não acha, né? Não é verdade? Aí, Marcos, pro áudio não ficar muito longo, eu cortei aí um pedaço. Aí você falando. Você teve uma hora que você falou uma coisa aí também que eu me lembrei de outra coisa. Você falou que quando você procura o negativo, aí você vê o positivo vazio. Quando você busca o positivo, procura o negativo. Existe existe um ditado que eu ouvi certa vez, eu não sei de qual religião vem, para mim todas são importantes, você sabe que eu não discrimino nenhuma. Procuro entender todas, claro, né? Não sei de que religião vem, de que país vem, no momento me falha isso. Existe um ditado que diz assim, que quando você se torna precioso para Deus, você se torna ao mesmo tempo importante para o diabo, sabe?
Perfeito. É mais Belo. ou menos isso. Quando você se torna precioso para Deus, você se torna importante para o diabo. Eu ouvi isso e nunca esqueci disso. Pois é, Marquinhos. É verdade, né? É pura verdade, né? Só que é como eu te disse, né? A entrevista, infelizmente, eu vou ficar te devendo, viu? Sem problema. Eu não gosto de aparecer, não. E outra coisa, né? Eu acho que cada pessoa tem seu tempo. Eu acho perfeito isso que Joel vai falar aqui. Você é ateu. Você que está desesperançado. Você que já perdeu sua fé. Talvez neutralizou. Colocou ela no fundo do poço. Você que talvez esteja magoado, triste, decepcionado com o meio gospel, com os neopentecostais, ou até mesmo com pentecostais neófitos, ingênuos, imaturos, prematuros, ignorantes, carnais, você tenha chegado a uma conclusão que é difícil, será, mas você não pode, não deveria permitir neutralizar tudo e todos por causa da sua experiência local. No nosso locus da vida, nós passamos por fases. E essas fases ou servem para nos amadurecer ou servem para nos destruir por completo. E a vida é cheia de fases. Eu não queria ser Deus. Eu não queria ser Deus. Eu não queria ser um Deus que forçaria suas criaturas a crer nele. Foi muito bom Deus ser espiritual, porque se fosse 100% visível, tangível, material, seria muito fácil o vê-lo. E certamente mais fácil ainda crer e ter fé nele e depositar nele. Vendo tudo isso e dizer, claro, foi tu que fizesse, eu estou te vendo, eu sei que tudo isso aqui não precisaria esse discurso, esse diálogo da gente aqui, né? Essas trocas de experiências, não necessitaria. Então foi muito bom e é muito bom saber que Deus é espiritual, porque eu não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo. Eu só posso senti-lo porque eu permito senti-lo, porque eu me aproximo dele. Porque se eu não estiver próximo, eu não vou senti-lo, não vou vê-lo, né? Eu posso enxergá-lo através do material. E eu posso o vê-lo através da minha sensibilidade espiritual. Do intangível, do material. Do imaterial, quer dizer. Então, Deus é um ser espiritual. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quem fala isso é João, capítulo 4, versículo 23 em diante. Então, deixe desse diálogo. Eu acredito vendo. Não é assim, não é vendo. Deus é um ser espiritual. E é muito importante ele ser espiritual. Muito, 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 muito. Para valer a pena crer em Deus. Bem-aventurados que não viram e creram. A Bíblia fala sobre isso. No final da sua vida, da minha vida, nós vamos se encontrar com o nosso Deus. Todo joelho se dobrará perante ele. E lá nós veremos quem estava certo, corretos, equivocados ou enganados. Para quem é ateu, acredita que a vida se finda aqui. É matéria pura. Não tem esperança, não tem perspectiva futurística, não tem vida eterna. Morreu, acabou. Que fim trágico, que fim sem lógico, sem sentido, sem propósito. Mas para quem crê no divino, ele sabe dentro do seu ser. Ele pode passar por momentos difíceis, mas um dia alguém vai levantar sua fé e mostrar que ele estava errado, equivocado e se alimentando de coisas que apenas alimentavam seu ceticismo. E tem com força. Isso eu sei. Eita. Mas esse vídeo vai ser de grande valia para quem não crê em Deus. Joel vai falar uma coisa aqui que nem todo ateu está pronto para ouvir. E se você estiver pronto para ouvir, abra seu coração mais e mais. Outra coisa, né? Eu acho que cada pessoa tem seu tempo de crer ou não. Algumas pessoas vai chegar o dia, outras talvez nunca chegue, né?
É complicado, é complexo isso. Quando se trata de religião, é bem complicado. O cético, ele nunca, o cético mesmo, ele não acredita, ele só acredita vendo, né? Ele só acredita vendo. Então, as pessoas sempre vão querer uma prova, vão querer sempre que você faça algo para provar. É complicado, né? É complicado. Esse. Então, pois, meu jovem, fique com Deus aí. Boa sorte. Tudo de bom aí para a família, para as meninas, para sua esposa, viu? Mas a entrevista eu vou ficar te devendo dessa vez, viu, Eita. Marcos? Já é o bastante o que ele falou. E que bom que seria se todos os ateus ouvissem isso, né? Seria muito importante. Quem sabe, né? Outro dia a gente se encontra e conversa melhor aí, que a gente nunca mais teve tempo de conversar, né? Mas é assim mesmo, tudo com o tempo de Deus. Isso. Pois é, fique com Deus aí, meu jovem. Boa tarde. Eu fico grato por ter conhecido vocês, né, no ensino médio. Isso é importantíssimo. Obrigado pela sua amizade e Deus te abençoe, Joel. É isso, Marquinhos. Quem tem que agradecer pela amizade sou eu, né? Você sabe muito bem que foi uma pessoa muito importante, né, na minha vida, na minha formação, né? Tanto como pessoa, como um pouco espiritual, até mesmo porque nós, seres humanos, a gente colhe muito daquelas pessoas que estão à nossa volta. E quando a gente tem boas pessoas à nossa volta, a tendência é que nós melhoramos, né? Que eu acho que eu acho que é o que o ser humano está aqui na Terra para isso, né? Eu acho que é para evoluir, né? Quando a gente tem gente boa à nossa volta, a gente evolui, né? E quando a gente tem gente ruim ou de má índole à nossa volta, a gente regride, tá me entendendo? Então, sorte tive eu de ter uma pessoa boa à minha volta, né? Ter um amigo como você, que me ajudou muito a evoluir, tá? Valeu, obrigado, meu jovem. O ensino médio foi muito importante para mim. Foi um momento onde eu orei muito a Deus, a intimidade que eu tenho com Ele, para Deus de alguma forma fazer com que você enxergasse aquilo que eu conseguia ver com mais claridade e saber o que o outro sonhou, saber outras coisas já aconteceram, entendeu, Joel? Com outras pessoas também, Deus me revelou acontecimentos. Então, isso tem gente que fica assim, oxente, tem gente que, como para não crer no divino, diz assim: tu é adivinhão. Tem possibilidade, não, não sou adivinhão. Já aconteceu muito isso e eu ignorei, porque Deus tinha propósito nessas vidas dessas pessoas e hoje elas entendem o motivo por que aconteceu aquilo. Eu tenho um dom espiritual que Deus me deu, entendeu? Isso é descrito na carta de Lucas, em Atos capítulo 2. E não é quando eu quero, de jeito nenhum, é quando Deus se utiliza e percebe que tem alguma coisa ali que possa o servir para ganhar outras pessoas lá na frente. Mas quem tiver com o coração aberto. Quem não, é pétalas aos porcos, como Jesus falou. Todo mundo que lê Atos capítulo 2, 1 Coríntios 12, 13 e 14, todinho, vai se surpreender com os dons espirituais. Então, simplesmente existe esse dom. Bem, eu encerro aqui esse vídeo, porque minha menina está ali tossindo. Não sei quando eu vou postar esse vídeo aqui no canal. Espero que você compartilhe com outras pessoas. Evangelize outras pessoas. Estou muito triste aqui com algumas pessoas que eu me lembrei agora que Deus se fez presente na vida delas e elas hoje estão frias na fé. Que Deus possa o abençoar. A minha oração é que você abra seu coração para o outro lado, para que você não tenha um atrofiamento interpretativo, uma miopia de interpretação. Só olhar um lado e não olhar o outro lado, ou os dois, e chegar a uma conclusão. Que Deus te abençoe e te guarde.
Que Deus abençoe a vida daqueles que estão ouvindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, e que possa tocar no coração e se despertar para o sobrenatural.